Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é o primeiro encontro de uma série que a gente quer fazer nesse período de quarentena, enquanto as aulas estão suspensas, né? Como uma forma da gente manter um contato mais próximo também com os alunos e com a comunidade de uma forma geral, né? E até com os nossos professores, que a gente tem se visto tão pouco e só em reuniões, né? Então, dessa vez vai ser uma coisa bem prazerosa, bem agradável. Nós já participamos de uma que o colégio proporcionou semana passada, né? E essa semana é especial para a Uniuv, então, para a graduação e para a comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o tema saúde mental em tempo de quarentena, e acho que vem bem a calhar nesse período que a gente está vivendo e que nós não esperávamos que fosse tão longo, né? Ele está se prolongando cada dia, cada semana um pouco mais, e para nós ele acaba se tornando um pouco pesado, né? Para viver tudo isso, para suportar, porque é uma vivência totalmente diferente do que nós estávamos acostumados. Então, para a participação hoje, nós temos a professora Elizabeth Uris, que é nossa professora da casa já há algum tempo, né, Beth? Beth, isso, anos. Assim, como eu, desde o século passado, não? Um bom tempo. Eu estou desde o século passado na Uniuv já. É verdade. Então, ela é nossa professora, muito querida, sempre participa de todas as nossas atividades, né, com muito empenho, muita boa vontade, e está aqui hoje para mais essa participação. A professora Beth é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em... A professora Elizabeth é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, não do Paraná, especialista em terapia sistêmica pelo Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família, é psicóloga formada pela Universidade Tuiuti do Paraná e desde 86 trabalha com psicologia clínica. Ela realiza atendimentos em psicoterapia individual para adultos e também psicoterapia de casal e familiar. Além disso, atua com orientação profissional, assessoria em psicologia escolar e psicologia organizacional. É docente de disciplinas relacionadas à psicologia no ensino superior há 18 anos e sócia proprietária da Ciclos Práticas e Estudos em Psicologia. Possui pós em comportamento organizacional e, no momento, cursa pós em psicologia positiva, na PUC do Rio Grande do Sul, né, Beth? Isso. A Patrícia Uris Pinto, filha da Beth, acho que é um orgulho ter as duas aqui, né, mãe e filha, atuando juntas, trabalhando juntas. Então, a Patrícia é mestra em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em clínica analítico-comportamental pela Universidade Positivo, possui formação em terapia por contingências de reforçamento pelo Núcleo de Terapia por Contingências de Reforçamento de Curitiba, é psicóloga formada pela Universidade Positivo, atua na área clínica com atendimentos para crianças, adolescentes e adultos. Também presta consultorias para organizações de trabalho, é sócia proprietária da Ciclos, Práticas e Estudos em Psicologia. No momento, realiza curso de formação avançada em intervenção comportamental com indivíduos diagnosticados com o transtorno do espectro autista, pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento. Então, muito obrigada, Beth e Paty, por aceitarem o convite, né, participarem da elaboração dessa proposta da Uniuv. Obrigada a todos os presentes e todos os professores que também estão participando. Hoje se fala muito em saúde mental, né? O que tem saúde mental, não tem, estou com a minha saúde mental abalada, mas o que tem a ser saúde mental? Como vocês definiriam, conceituariam a saúde mental? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado Simone, pelo convite, pela possibilidade de nós estarmos aqui juntos falando de um tema tão significativo nos dias de hoje, né? Então, o conceito de saúde mental, ele é bem complexo, né? Porque ele não é apenas a ausência de um transtorno emocional,
Ele tem a ver também com a questão de que a pessoa, né, ela tem que estar num estado de bem-estar onde ela percebe as suas habilidades, ela pode lidar com estresses cotidianos, né, que são determinados muitas vezes a nível social, a nível ambiental, a nível biológico também, e ela pode trabalhar produtivamente, né? E é capaz de contribuir para a comunidade. Então, diante desse conceito que é da Organização Mundial da Saúde, a gente vê a complexidade que é a saúde mental e como ela permeia também dentro de outras áreas que são as áreas sociais, as áreas da questão também da parte dos relacionamentos, da parte também da sua possibilidade de contribuir com a sociedade, né? E que faz com que a pessoa realmente sinta segura. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa assim, nossa, a pessoa ela só vai ter saúde mental se ela estiver sem problemas? Não, não é isso, né? Inclusive, hoje, em estudos que são muito interessantes, inclusive fazem parte do curso que eu estou fazendo, de psicologia positiva, eles falam muito na questão de bem-estar subjetivo, que é a felicidade, né? A questão também do flow, que é uma sensação de bem-estar que nós temos quando nós fazemos uma atividade que tem um propósito na vida da gente, e que pessoas também com problemas, que todos nós passamos, né, dentro do nosso ciclo vital, nós temos problemas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas como é que nós temos as nossas habilidades de lidar com esses problemas, né? E até mesmo lidando com tristezas, com todos os sentimentos, de uma forma a administrá-los para poder resolver essas situações, né? Então, eu acho que essa parte também é bem interessante nós colocarmos, que não é só estar bem, né? Eu posso até estar triste, mas estar com saúde mental em dia, né? Estar com raiva também, estar com a saúde mental em dia, porque eu estou sabendo administrar esses sentimentos. Como também eu posso estar com problemas, e à medida que eu tenho habilidades para enfrentá-los e lidá-los e resolvê-los, também eu sei, eu estou com a saúde mental bem, né? De uma forma bem. Então, o que é uma pessoa com saúde mental, né? É aquelas pessoas primeiro, a gente tem que admite que não são perfeitas, né? Que tem as suas dificuldades, que tem os limites, que nós não vamos conseguir agradar todo mundo e nem vamos ser importantes para todo mundo, né? Porque isso é inerente ao ser humano, ele querer ser amado por todos, né? Querer ser reconhecido. E é uma coisa também que nós temos que trabalhar isso conosco, né? Aquela pessoa que sabe vivenciar suas emoções, que sabe administrar os seus problemas, que sabe lidar com as questões dos desafios, das mudanças, e sabe principalmente pedir ajuda quando necessário, né? Poxa, olha, eu não estou tendo recursos, eu não estou conseguindo lidar com esse problema, mas eu estou tendo dificuldade, então eu vou buscar um apoio a nível social, né? Um amigo, necessariamente não precisa ser um psicólogo, né? Mas um amigo, alguém que eu confie, que eu possa também me abrir, e essa pessoa pode me auxiliar na solução dos meus problemas. E caso de um transtorno maior, quando a pessoa não se sente bem e não está conseguindo lidar, aí seria o caso também de pedir ajuda a um profissional especializado, né, no caso. Obrigada, Beth. E assim, agora que a gente já sabe o que é saúde mental, né? Como que a gente faz para proteger ou para manter a saúde mental nesse período que estamos passando, né? Com todas essas dificuldades, a questão do confinamento, de ficarmos mais em casa, né? Ou aqueles que têm que trabalham, que precisam sair para trabalhar, mas ainda assim passam por um risco maior do que aqueles que estão em casa, né? Então, quem está em casa sofre por não poder sair, e aqueles que saem é bem o contrário, né? Por não poder ficar em casa e estar mais protegido. Então, como manter a saúde mental nessa situação? Bom, boa noite a todos também. Só queria agradecer a atenção de todo mundo, né, aí nesse momento. E vamos lá, vamos trabalhar para poder contribuir com vocês hoje.
Então, a gente pode pensar em alguns cuidados básicos para a nossa saúde mental. Então, exemplos disso, poderia ser o sono, né? Cuidados com a higiene do sono, porque uma noite de sono reparadora permite que haja uma queda dos hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, né? E aí, consequentemente, a gente tem o gerenciamento de um estresse mais efetivo e também a prevenção e intervenção de alguns transtornos mentais. Por exemplo, a depressão, um dos sintomas é a alteração de sono, que pode ser tanto hipersônia quanto insônia, né? E não tem como eu trabalhar outros sintomas da depressão sem eu trabalhar o sono, porque o quão imprestável a gente fica sem uma noite de sono bem dormida, né? A gente não consegue se concentrar, a gente fica mais irritado no outro dia. Então, ter cuidados, né, como a higiene do sono, que prezem pela qualidade do nosso sono, ajudam muito. Então, quais seriam esses cuidados? Por exemplo, a gente evitar cafeína, né? Então, o adequado, o recomendado, né, a gente consumir alimentos ricos em cafeína até 6 horas antes de dormir, que é o tempo de meia-vida da cafeína, né? Ou a nicotina até 2 horas antes de dormir, para quem fuma, ideal é que não se fume, mas se fuma, né? Tentar ter um tempo, né, do último cigarro. A gente pensar em fatores como iluminação, a temperatura do quarto, né? Enfim, várias coisas. Por exemplo, a rotina do sono, né? De você ter um horário fixo para dormir, um horário fixo para acordar, evitar cochilos durante o dia, evitar excesso de álcool, né? Ou outras drogas. Então, são cuidados básicos que influenciam muito na qualidade do sono e, consequentemente, na saúde mental. Outro aspecto é a alimentação, né? Já não é novidade para os neurocientistas de que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque, se a gente pensar, existe o sistema nervoso... Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, me deu um branco aqui. Sistema nervoso entérico, que é uma rede complexa, né, de neurônios que conecta o sistema digestivo com o sistema nervoso central, né? Então, em razão disso, a gente tem uma influência, né? À medida que o seu intestino funciona bem, isso afeta diretamente o seu humor e, consequentemente, o seu comportamento. Tanto é que a palavra enfesada, né, é quando a pessoa está mal-humorada e ela não está bem com o seu intestino, né? Então, isso afeta diretamente. Tanto é que na Nova Zelândia existe um instituto chamado Food and Mood, que eles estudam a correlação de uma dieta, né, rica em fibras, como a partir de frutas e verduras, no tratamento da depressão. É claro que isso não vai substituir o tratamento convencional, mas já existem evidências de que isso melhora qualitativamente o tratamento, né? Então, a gente pode ter esses cuidados diários também com o que a gente tem ingerido, né? Aquela coisa, você é o que você come. Outro ponto, exercícios físicos que ajudam na estimulação, né, da produção de endorfina, neurotransmissor. Você se sente mais disposto, mais, engajado em atividades, né? Também ajuda no gerenciamento de estresse. Outro ponto, a gente cuidar dos nossos relacionamentos, né? Buscar por pessoas suportativas. Nós somos seres sociais, então nós precisamos de uma rede. E o que eu tenho visto, né, que agora no isolamento social muita gente tem deprimido, né? Porque tá fora, né? Foi cortado algumas relações que antes eram mais frequentes, né? Enfim, a gente pode estar atento a esses detalhes, né, que seriam os pilares, né, para que a gente, a partir de comportamentos de autocuidado, a gente também esteja cuidando da nossa saúde mental, não só da saúde física, mas da saúde mental também, né? E eu acho que pensando em comportamentos, o que aconteceu na pandemia? A gente nunca viveu pandemia nenhuma. Então, algumas pessoas que têm um maior repertório comportamental se adaptaram mais facilmente. Agora, outras com um repertório mais restrito sofreram mais.
Então, qual que é a sacada aqui? A gente tentar variar os nossos comportamentos. Então, por exemplo, não posso mais ir no bar com os meus amigos. Isso eu sinto falta, sei lá, um exemplo, tá? Muito bem, então o que pode ser possível se fazer dentro de um contexto digital, por exemplo, para ter um contato com esses amigos? Eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas é possível cultivar esses relacionamentos de outras maneiras, né? Eu até separei um poema aqui para contar para vocês, que eu acho que tem tudo a ver. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Ele é bem curtinho. Esse poema chama-se A Pedra, de um autor chamado Antônio Pereira Apon. É o seguinte: a pedra, o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. O que isso quer dizer? Que à medida que a gente se comporta de formas diferentes, frente ao mesmo estímulo, a gente pode produzir consequências diferentes e, consequentemente, a gente também pode ter sentimentos diferentes. Então, veja, a pedra é a mesma. O coronavírus, a pandemia é a mesma. Mas o que a gente faz em relação a isso, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a promover saúde mental, pensar sobre isso. Nós temos, dando um link, né, do que você falou, né, Patrícia, a questão de repente você está cultivando pensamentos mais pessimistas em relação a essa situação. Lógico que é extremamente normal que nós tenhamos medo dessa situação, porque é uma situação que é de saúde, a gente teme também pelos nossos entes queridos, né? Então, lógico que isso é natural. Mas quanto mais a gente lidar com essa situação, cultivando problemas que não existem ou hipotetizando situações futuras, né, que não estão acontecendo no momento, mais ansioso nós vamos ficar e mais vamos, de repente, não conseguir dormir, não conseguir manter a rotina, e faz com que haja toda uma situação negativa em relação à nossa saúde mental. Então, nós projetarmos coisas para o futuro é a ansiedade, né? Principalmente quando a gente projeta de uma forma negativa. Aí, será que vai acontecer isso? E se eu pegar o corona? Como é que vai? Então, realmente não ajuda. Então, uma das coisas que também é bem importante a gente pensar é assim, como é que eu posso lidar com esses estímulos e ter o controle realmente da situação? Eu vou ter o controle da situação à medida que eu estiver lidando com o que eu tenho que fazer realmente no aqui e agora, né? Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa, está tão preocupada lá na frente, o que ela precisa fazer agora, que é a questão de usar a máscara, ela poder fazer toda a higienização necessária, ela não sair de casa, ela não abraçar, ela acaba sendo. Porque ela não está percebendo realmente o aqui e agora. Ela está preocupada lá com o futuro, e aí isso também gera insegurança e mal-estar. Então, acho que também tem que pensar. Desculpe, uma coisa que eu acho super importante, que eu sempre falo para meus clientes, não tem como a gente assobiar e fumar cachimbo ao mesmo tempo. Então, se você está pensando, é muito difícil que você se foque em outra coisa. Agora, se você se foca em outra coisa, provavelmente esse pensamento não vai vir tão frequente. Então, acho que essa é a ideia, a gente pensar, né? O que eu estou fazendo, né? Será que existe possibilidade de me engajar em outra coisa nesse exato momento que está sob meu controle? Né? Acho que nessa ideia é bem interessante avaliar. Uma coisa que eu queria complementar também é a questão que são coisas extremamente simples, gente, mas eu bato muito, muito nessa tecla. A questão da respiração. A respiração, existe uma respiração que nós chamamos de respiração diafragmática. E ela ajuda a que nós possamos relaxar. Existe toda uma evidência científica que a respiração, ela faz com que os batimentos cardíacos voltem ao normal e que haja uma diminuição na liberação da adrenalina. Então, é algo que realmente dá. Qual é esse tipo de respiração?
é a respiração que você respira o ar pelo nariz e à medida que você enche o pulmão, você projeta o seu abdômen para frente. E quando você solta o ar, você percebe que seu abdômen vai novamente se contrair. É a respiração do bebezinho pequeno, né? Que mexe a barriguinha quando ele respira e quando ele solta o ar, a barriguinha desce. Então, é a nossa respiração natural e que nós, com o dia a dia, nós acabamos perdendo esse tipo de respiração. Então, vejam só, uma dica que não sou eu que estou falando, são pesquisas que estão vindo de Harvard, da Universidade Federal de Santa Catarina, na PUC do Rio Grande do Sul, enfim, de várias universidades que estão dizendo é importante, né, na neuropsicologia, eles estão falando assim, é importante nós utilizarmos dessas táticas simples, mas que são extremamente eficazes. Então, por exemplo, o medo que a gente tem que é de falar em público, né? A maioria das pessoas tem, inclusive estatísticas dizem que é um dos maiores medos da humanidade, é você se expor e falar em público. Então, quando a gente se a gente conseguir respirar, né, dessa forma e ter um treino dessa respiração anterior, a gente consegue, como se fosse controlar esse comportamento, a gente consegue realmente controlar o nosso comportamento da ansiedade para que a gente fique melhor. Então, veja, respirar, nós respiramos mesmo. Então, o que vocês acham de lembrar de respirar, poder até pôr um bilhetinho no computador ou um stickerzinho no celular, para lembrar de fazer esse tipo de respiração e respirar 3 vezes ao dia. E quando eu estiver mais ansioso, eu também fazer esse tipo de respiração. Dá resultado. É muito interessante. E outras pesquisas também que estão dizendo que é muito importante para a questão da saúde mental é a questão do relaxamento. O relaxamento hoje é algo que está sendo muito difundido, né? E as pesquisas também estão mostrando que a pessoa que consegue ficar no aqui e agora, ela consegue se concentrar na sua respiração, perceber o seu corpo, ela acalma a mente. Isso faz com que haja também toda uma sensação de bem-estar muito producente. Então, eu vou deixar para vocês alguns aplicativos no celular, que são aplicativos gratuitos para vocês poderem utilizar. Porque o que acontece? É importante a gente fazer o relaxamento, mas não adianta fazer um relaxamento por mês. O importante é fazer relaxamentos pequenos, de 5, 6 minutos, mas que você faça todos os dias. Então, no celular, vou citar 2, mas existem vários aplicativos, que é o Meditopia, que tem a versão gratuita e a versão paga. Então, na hora de baixar, só tem que ter esse cuidado. E o Lojong também é um outro aplicativo que tem esses pequenos exercícios de atenção plena, de respiração, de percepção corporal, que nos ajudam também a manter a nossa saúde mental. Então, isso eu acho que é uma dica também bem, bem interessante. Eu tenho feito já desde o ano passado e realmente acaba dando um resultado bem importante. Hoje a Karina está falando mindfulness. Isso mesmo, Karina, é o mindfulness, né? Ou estar no presente, ou estar aqui agora, atenção plena, né? Que é extremamente importante. Inclusive, na nossa... aquele aplicativo, Simone, eu só não lembro o nome, que a Uniuv tem, de exercícios físicos, nós temos algumas aulas de atenção plena. Eu não sei qual é o nome, se lembra, Sim? Não vou lembrar agora. Mas entra no site da Uniuv, tem ali exercícios físicos disponíveis, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem também algumas aulas de atenção plena e de relaxamento. Então, vale a pena entrar, a faculdade disponibiliza. Les Mills, que é... Obrigado, Mayara. Les Mills, que é o nosso aplicativo para exercícios físicos. Tem vários tipos de aula e tem a aula também de atenção plena. Isso. Que bom, obrigada pelas dicas, Beth e Patrícia. A gente percebe que
entre essas atividades que mudaram, né, uma delas foi em relação aos estudos, que a maioria dos nossos alunos tinha como presencial, então, um dos locais em que, para onde iam todos os dias, todas as noites, era a faculdade, né, e isso agora também parou, né, todas as aulas estão suspensas e estão acontecendo num formato diferente, que poucos tinham o costume de usar, né. Então, uma dificuldade que a gente percebeu, que os alunos relataram, muitos alunos relataram, foi em relação à concentração, a dificuldade para se concentrar e para realizar as atividades à distância. Uma que o local agora mudou, então, ao invés de ir para a sala de aula ou para a biblioteca, você acaba fazendo isso em casa. E em casa, muitas vezes, a gente não tem um local apropriado, um cantinho reservado para isso, compartilha o espaço com outras pessoas, então fica realmente difícil, né? No início do semestre, nós começamos com alguns cursos semipresenciais, e uma das disciplinas era a introdução ao ensino semipresencial, que era justamente para trabalhar essa questão com os alunos, né? Uma autonomia, autorregulação, a disciplina para o estudo. Então, essa disciplina foi ministrada por mim e pela professora Andréia Maier. E um dos itens, um dos tópicos do plano de ensino era a organização do cotidiano de estudos. Então, a gente trabalhou bastante isso com os alunos, porque para eles também era novidade. A maioria ou saindo do ensino médio, ou já afastado algum tempo dos estudos, né? retornando para uma modalidade diferente. Apesar de nós termos aulas presenciais toda semana, boa parte da carga horária ficava para ser feita em casa, na modalidade EAD. Né? Então, entre as dicas que a gente passou para os alunos, estavam definir o horário, né? Como a Paty falou, a questão da rotina, ter uma rotina, assim como para o sono é interessante você ter um horário para ir dormir e para levantar no dia seguinte, para o estudo também é interessante que se tenha um horário determinado. Né? Então, reserva no horário nós, inclusive, tentamos manter as disciplinas acontecendo no mesmo horário que elas aconteciam presencialmente, para que os alunos conseguissem manter a rotina. Né? Então, a ideia seria definir um horário específico para o estudo, que seja um local também tranquilo, né? Que possa estudar num local tranquilo, pode ser no quarto, pode ser na sala, mas se feche em algum lugar, põe um bilhetinho na porta, né? Estou estudando, estou em aula, para que ninguém interrompa, para evitar as interrupções, evitar as distrações, né? Às vezes a gente está usando o celular para estudar, aí é diferente, tem que usar mesmo. Mas não precisa se conectar às redes sociais a todo instante, porque a rede social é um fator de distração, né? Se a gente começa a olhar o Face, o Insta, de repente o estudo já ficou de lado e não lembra mais nem o que era para estudar, né? A gente se distrai muito facilmente. Planejar o que vai estudar também é importante, né? Então, colocar em ordem de prioridade, as atividades que têm que ser feitas, os prazos que têm que ser cumpridos, né? Então, o que vem primeiro, o que vem em segundo lugar, como que eu vou planejar isso? Ou que disciplina que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu preciso dedicar mais tempo para ela, né? E se eu tenho dificuldade, eu devo também procurar ajuda. Os professores têm respondido pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Zoom mesmo, alguns professores estão usando, e respondem mesmo fora do horário da aula. Né? Então, assim, não deixem as dúvidas se acumularem. Se eu tenho dúvidas, eu tenho que esclarecer, porque a tendência é só aumentar e, no fim, eu fico totalmente confuso. Então, procurem esclarecer as dúvidas sempre e foquem na solução. Né? Não focar só no problema. Como a Paty falou também, se eu fico só pensando no problema, eu esqueço do resto e esqueço que cada problema tem uma solução. Né? E se ela não está aqui agora, uma hora ela vai aparecer. Então, eu tenho que buscar a solução e não ficar só reclamando e remoendo o problema. Né? Então, para isso tudo, é necessário muita disciplina, né? Muita autorregulação, muita autonomia.
E para isso a gente precisa ser persistente. Não dá para desistir ante o primeiro obstáculo, né? Os obstáculos estão aí para serem vencidos, para serem superados. E nós temos condições de superar. Então, focando na solução, buscando ajuda quando necessário, acho que isso é bem importante para os estudos e para a vida, né? A persistência é importante para a vida também. Então, em relação à questão de estudos, a gente trabalhou isso com os alunos e até recentemente gravei um videozinho passando para os nossos outros acadêmicos também, né? Para terem algumas dicas para tentar superar essas dificuldades. E tem que pensar que isso também vai passar, né? A gente vai superar, vai sair bem dessa e tem que aproveitar esse período para aprender, né? Aprender coisas diferentes. Antes de começarmos a reunião, até tinha conversado com a Beth, dito que se lá no começo do ano alguém tivesse dito, olha, antes do fim do ano você vai estar gravando aulas e vai estar disponibilizando no YouTube, vai participar de webinar, eu ia dizer, mas vocês estão loucos, eu nunca que vou fazer isso. E hoje a gente está aqui, já sou quase youtuber, já tenho vários vídeos lá. Então a gente acaba aprendendo com isso e foi um aprendizado assim, meio que à força, né? A gente teve que aprender da noite para o dia, mas foi muito bom, está sendo muito bom. Um desafio bem forte, mas que a gente está conseguindo lidar. A gente consegue lidar, né? Então, além dessas dicas, vocês têm alguma coisa a mais para falar sobre os estudos, sobre como organizar, como lidar com essa situação no que se refere aos estudos? Uma coisa que eu acho bem interessante, bem, você falou tudo e seu vídeo ficou excelente, nota 10, Obrigada. Já te falei. Não tive coragem de assistir ainda. Nossa, ficou muito bom, as dicas muito bacanas. Eu li a Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, e ele fala justamente da questão da divisão do tempo, a divisão das tarefas. Né? Então, que no tempo que a gente tem, é muito importante que a gente dedique a maior parte do nosso tempo em coisas importantes. O que são essas coisas importantes? Coisas que nos dão prazer e que nós temos prazo para realizar. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa para amanhã, eu tenho tempo para fazer, né? Porque nós temos coisas importantes a fazer no dia a dia, nós temos coisas urgentes que, de repente, a gente não tem prazo para fazer, porque a gente tem que fazer imediatamente, porque senão as coisas acabam complicando e trazendo problemas, e as coisas circunstanciais que, de repente, a gente não espera e que muitas vezes nem são uma demanda nossa, mas de uma solicitação de uma outra pessoa, às vezes um acidente, um transtorno, de uma dificuldade, sei lá, começa arrebentou lá o chuveiro, ou arrebentou a torneira de casa, eu tenho que tirar, né, o meu tempo para ir lá desligar a água, eu tenho que chamar o encanador, eu tenho que secar a cozinha que está toda molhada, enfim. Então, são circunstâncias que, de repente, também a gente não controla. Mas que é muito importante nós colocarmos essa questão das atividades que nós podemos controlar e temos prazos para fazer a maior parte do tempo. E tem pessoas que deixam tudo para a última hora, né? Então, acabam tendo que ser malabaristas, que ele fala, né? Sempre tendo que se fazer 1001 arranjos para poder dar conta e sempre tem a sensação de estar atrasado nas tarefas. E isso gera muita ansiedade e incomoda, sim, essa questão da saúde mental. Uma coisa também que eu achei, Simone, muito bacana que você falou, que tem tudo a ver com a questão da saúde mental, principalmente nesse curso que eu estou fazendo da psicologia positiva, eles trazem muito a questão de que para nós sermos felizes, nós termos um bem-estar subjetivo que fala, nós temos que ter um propósito de vida muito claro. Esse propósito de vida nos ajuda realmente a monitorar o nosso comportamento para onde nós desejamos. Porque a gente sempre tem uma atividade, a gente tem estímulos concorrentes que fazem com que a gente se distraia. Como você falou, eu estou estudando, pego o celular, tem a rede social e me distraio. Mas qual é o meu propósito? O meu propósito é estudar, porque eu quero me formar, eu quero ser um bom profissional. Então, eu tenho as minhas metas,
eu tenho a minha organização das tarefas, eu tenho a execução das tarefas, que volto novamente lá no ciclo do propósito e do meu bem-estar, porque eu estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus, né? E aí tem a questão da sensação da felicidade, do bem-estar. E isso em todas as questões, de repente, relacionamentos, a gente colocar propósitos a níveis profissionais, pessoais, emocionais, familiares, sociais, religiosos, enfim, que nos ajudam a direcionar o nosso comportamento e ter esse foco de uma forma mais clara. Acho que seria isso, sim. Muito bom. Vocês falaram um pouquinho já sobre o contato social, né? E o contato social, a necessidade de contato é inerente ao ser humano. E nós, brasileiros, especialmente, gostamos muito, né, de manter contato com as pessoas e de tocar. Nós temos esse costume, isso faz parte da nossa cultura. Quando a gente vai se cumprimentar, é o beijinho, é o abraço, é o aperto de mão, é o tapinha nas costas, né? Mas tem que, de certa forma, encostar em alguém, né, na outra pessoa. E eu não sei, eu tenho até me sentido culpada, às vezes, quando eu saio para ir no mercado ou farmácia, que são os locais onde a gente vai mais hoje, né? Mercado e farmácia, e por acaso encontro alguém e, assim, eu sinto a vontade de tocar a pessoa, de cumprimentar, mas sei que não posso, então evito, né? Mas parece que eu me sinto culpada de não cumprimentar adequadamente, que seria tocando, né? É tão ruim isso. Mas como que vocês veem isso hoje? Como que a gente pode substituir esse contato mais próximo nesses dias? Talvez substituir a gente não consiga. Mas, por exemplo, se a gente pensar, vou pegar um conceito paralelo, mas tem tudo a ver, tá? Aceitação, por exemplo. O que é aceitação na psicologia? É diferente da gente ser passivo. Aceitar é a gente perceber que tem coisas que não dependem da gente. Então, por exemplo, essa situação, né, da gente estar em isolamento social não depende da nossa vontade. Contudo, a gente pode aprender a se relacionar de outra forma com aquilo que a gente não consegue mudar. Então, eu poderia, né, voltando no exemplo que eu dei lá do bar, né? Eu poderia ficar revoltada ou talvez muito chateada por eu não estar tendo contato com amigos, por eu não estar, sei lá, por eu ter deixado de fazer várias coisas que eu fazia antes da quarentena, né? Porém, apesar de não substituir daquele jeito que era, eu posso manter esse contato, talvez, essa afetividade de outras maneiras. Então, eu posso, talvez, manter uma mensagem carinhosa, né? Por exemplo, avós, né? Muita gente deixou de ver seus avós, né? Ou pessoas mais idosas, em respeito, né? Até pela essa questão. Mas eu posso ligar todo dia para minha avó para saber como é que ela tá. Eu posso me aproximar. Uma coisa curiosa que aconteceu, e eu acho que até a quarentena tem favorecido o encontro de velhos amigos, né? De antigos amigos, os quais você não tinha mais tanto contato. Não sei se vocês vivenciaram alguma coisa desse tipo. Mas uma coisa curiosa, por exemplo, a minha avó fez aniversário e toda a família veio por meio do Zoom. O que antes não acontecia, né? Vinha um ou outro parente, mas não vinha toda a família por meio do Zoom, né? Então, talvez seja uma oportunidade para que talvez ano que vem, espero não ter mais pandemia, e a gente manter isso, né? Então, como a Simone disse, a gente está tendo a oportunidade também de aprender coisas novas, né? E eu sei que não substitui, mas a gente ficar revoltada ou querer lutar contra aquilo que a gente não consegue mudar, não vai ajudar, né? Eu digo que é como se fosse, às vezes os nossos pensamentos, é como se fosse vestir uma roupa quando a gente está com febre. Colocar assim, cheia de coberta quando a gente está com febre. Porque o que acontece? Quando a gente está com febre, o nosso corpo, a temperatura do nosso corpo está alta, né? Mas a gente tem frio. A gente tem uma necessidade de colocar mais blusa, né? Só que se a gente colocar mais blusa, a gente vai aumentar a febre.
Então, da mesma maneira, se pensar assim, eu tô chateada, tô angustiada, porque eu queria estar saindo, eu queria estar fazendo outras coisas, e aí eu fico pensando, remoendo, fico revoltada, isso mais vai intensificar o meu mal-estar. Agora, o que está ao meu alcance? Tá, eu estou angustiada. Essa angústia é normal, é totalmente natural, dado o contexto que eu estou vivendo. Eu estou com saudades daquilo que eu tinha antes e que agora eu não estou tendo, né? O que eu posso fazer para tentar cultivar isso, né? Cultivar esses relacionamentos. Talvez não é uma pessoa específica, mas eu posso falar com outras pessoas. Talvez aquela pessoa específica não atenda, mas eu posso ampliar isso, né? Posso tentar olhar para outras variáveis. Enfim, né? Eu acho que é um desafio, mas à medida, como eu disse, à medida que a gente se comporta diferente, a gente produz consequências diferentes e a gente tem sentimentos diferentes. Uma coisa que eu acho... A criatividade, né? O brasileiro é tão criativo, é uma oportunidade para usar a criatividade e descobrir novas formas. Né? Isso. E eu acho que só um detalhezinho que eu esqueci. Uma coisa assim, ó, que eu tenho visto. Muita gente, o que aconteceu? O lazer se cortou. Não, mas Patrícia, eu tenho contatos sociais. Tá, mas quais são os seus contatos sociais? Porque às vezes se eu moro sozinha, e o meu único contato social é os meus clientes. Será que eu estou cultivando bem esse contato social? Né? Será que eu posso tentar resgatar amigos? Será que eu posso, talvez aqueles amigos da faculdade que eu via todos os dias e que agora eu não estou vendo e o único contato é na hora da aula? Será que eu não posso ter, mesmo que fosse a hora do intervalo, mesmo que vocês não saíssem fora da faculdade, será que vocês não podem cultivar isso agora? Né? Porque aquele horário do intervalo fazia bem. Né? O que eu tô querendo dizer é que a gente não pode ter só um relacionamento só no trabalho. A gente pode explorar esses relacionamentos em outros contextos. É isso. Pode falar. Eu ia falar justamente isso, porque eu vejo assim, que hoje nós estamos muito focados e a sociedade nos cobra muito produtividade. Então, de repente, a gente fala assim, quem você é? Eu sou a Beth, psicóloga. Né? Ou eu sou a Beth, professora, né? Então, sempre a gente coloca a nossa profissão também, faz parte da nossa identidade. E nós dedicamos muito do nosso tempo para essa produtividade. E a gente tem esses contatos justamente para isso que você trouxe, eu ia trazer justamente isso. E eu queria trazer 2 conceitos que são bem importantes, que eu acho que vai ajudar também a gente a pensar nisso. Tem a questão da solidão, que está se sentindo sozinha hoje, justamente porque tem uma atividade muito grande a nível de trabalho, mas acaba se sentindo vazio quando ela está isolada das pessoas, e um outro conceito que é a solicitude. O que quer dizer? A solitude, desculpa. Solitude é o prazer de estar sozinho. É você se conhecer, é você fazer companhia a você mesmo, é você estar em contato com aquilo que você está sentindo, é você perceber e conhecer coisas que te fazem bem. Então, eu estou sozinha, mas eu estou bem, né? Lógico, isso não faz também que eu não vá conviver com ninguém, mas à medida que a gente consegue trabalhar essa questão da solitude, né, de ter prazer e felicidade em relação a estar sozinho, isso também ajuda muito na quarentena. E a gente não tem tempo de se olhar, né? A gente não tem. Hoje a sociedade diz assim: você está triste? Não, isso passa. Né? Vamos tomar um antidepressivo. Até as questões dos sentimentos, a gente não para se ver, para saber o que nós precisamos em termos de tempo, às vezes de ficar quieto, ou de repente quais são as atividades que eu posso fazer sozinha que me fazem bem, que me trazem satisfação, que me trazem alegria, né? Mesmo estando sozinho. Então, eu acho que isso também é algo que a gente, de repente, tem que cultivar, aprender ou retomar esses comportamentos. Eu acho que também é importante. Beth, essa questão da sociedade cobrar, né, da gente, parece uma cobrança também, principalmente nas redes sociais, em relação ao ser feliz, né? Parece que todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro. O Rubem Alves diz que ostra feliz não faz pérola, né? E que a pérola ela nasce de uma dor, de um sofrimento da ostra.
porque é alguma coisa estranha que penetra a concha da ostra e para se proteger, para se defender, ela vai criando camadas em torno desse objeto estranho e isso se transforma numa pérola, né? Então a pérola acaba nascendo da dor, do sofrimento. E assim, lógico que a gente quer se sentir bem sempre, mas a tristeza, a ansiedade, a angústia são sentimentos que também fazem parte do ser humano, também fazem parte da gente, né? E a gente tem que lidar com isso. E ao aprender a lidar com esses sentimentos negativos, a gente também cresce, né? Acho que faz parte trabalhando com a nossa saúde mental também. Faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, também lidar e saber que nós vamos passar por dificuldades, por situações que nos trazem sentimentos negativos, né? Acho que isso faz parte da vida. Mas, conforme a situação, às vezes a gente deixa isso tomar conta, né? Tomar conta da gente e se sente mal por, perante a sociedade, você não conseguir demonstrar toda aquela alegria, ou, né, que a sociedade acha que deve estar presente, que as redes sociais exigem, né? Como lidar com isso? Eu acho que tem que... inclusive acontece, né, Simone, às vezes situações em que a pessoa pergunta, você está bem? Ai, olha, hoje eu amanheci que eu não estou tão bem. Ai, tá, tchau, tô com pressa, tô indo. As pessoas não têm paciência de ouvir, principalmente quando são situações que não são agradáveis, são tristezas, as pessoas estão fugindo disso. Então, uma coisa que eu vejo assim é a gente procurar uma rede de apoio que é suportativa, que a gente fala. Tem pessoas que não nos ouvem, mas tem pessoas que nos ouvem, né? Procurar realmente essa rede de apoio que nos auxilia nesses momentos de dificuldade. Como também nós também termos esse tempo para nós, nos permitirmos sabermos lidar com essas situações, né? Poxa, eu tô triste, eu não estou bem, eu preciso ficar... Lógico, eu vou trabalhar, mas eu vou estar em contato com essa tristeza. Eu não preciso dar lá, ai, bom dia, estamos sangrando por dentro. Eu posso falar, bom dia, tudo bem? Né? Vou ser delicada, vou ser educada com as pessoas, mas toda a minha teta junto, né? Eu não preciso fingir que eu estou feliz, que eu estou eufórica, né? Então eu acho que também essa questão de entrar em contato com os sentimentos, saber lidar com eles, né? Dar um tempo para si mesmo, isso também vai ajudando. E quando a gente não tem um repertório, que a gente não sabe o que fazer, procurar pessoas que nos possam ajudar, né? Ver modelos que já passaram por essas situações e lidaram de uma forma que foi bacana e conseguiram superar. E se a gente vê que realmente está numa situação extremamente de solidão ou dificuldade, aí sim procurar um profissional da saúde para poder né, pedir realmente um tratamento e tal, que vai auxiliar também. Né? A parte espiritual eu vejo também que é algo que a fé, né? A questão da gratidão, hoje é falado muito a questão da gratidão, gente. Ela é muito interessante porque a nível neurológico, à medida que nós pensamos em acontecimentos, né, que nos trazem gratidão, nós liberamos neurotransmissores que nos dão bem-estar. Imagine, executivos alemães estão fazendo essa prática de pensar em três ações durante o dia. Antes de trabalhar, eles mandam e-mails. O pessoal do Google também está fazendo isso. Então, vejam, são empresas conceituadas e, principalmente, vejam, o povo alemão, que ele é bem, né, assim, cético com as coisas, estão fazendo isso. As pesquisas estão mostrando, pesquisas científicas, que realmente isso ajuda na questão do bem-estar. Então, são coisas simples, mas que é importante nós cultivarmos no nosso dia a dia. Eu vejo que para buscar a saúde mental, nós também temos que fazer um exercício e um movimento para a busca dessa saúde mental, né? Então, não é fácil a gente fazer exercício físico, a gente, né, ter uma boa alimentação, a gente ter bons pensamentos. Eu digo sempre para os meus pacientes, se vem 30 pensamentos ruins, você tem que ter 31 pensamentos bons para rebater esses ruins. Né? Se vem 100, a gente tem que fazer 101, porque dá trabalho, né? Não é fácil a gente ter um bem-estar, né? E eu acho que eu tenho uma frase que diz assim, nem todos os dias são bons, mas há algo bom em todos os dias. E aí eu acredito que existe uma dialética. Existe um sentimento ruim,
Só que ao mesmo tempo, eu diria não mais, ao mesmo tempo, existem um propósito, coisas que realmente valem a pena, fazem a vida valer a pena. Então, quanto mais eu ficar com o foco naquele estímulo que gerou o sentimento ruim, menos eu vou permitir uma transitoriedade de sentimentos, né? E mais eu vou ficar lutando contra esse sentimento, o qual é natural dado aquela situação, né? Por exemplo, o nojo, ele tem uma função de sobrevivência, porque se eu como uma comida estragada, eu vou passar mal. A ansiedade, ela também é para nossa sobrevivência, porque ela nos prepara fisiologicamente para atacar ou para fugir. Então, todos os sentimentos têm uma função na nossa vida, mesmo os negativos, né? A questão é o quanto que a gente aceita eles, lida com eles e permite uma transitoriedade, né? E fica sensível a outras coisas além daquele sentimento, né? Porque justo na tentativa de se livrar daquilo, eu acabo ficando com mais foco naquilo e mais difícil de trabalhar aquilo, né? Então, eu acho que nessa ideia de ampliar o foco também pode ser uma estratégia aí, né, que pode ajudar. Por tudo que vocês falaram, que vocês comentaram a respeito da saúde mental e da questão de nós nos conhecermos, de cultivarmos, né, os sentimentos mais positivos, me parece que o autocuidado está também relacionado à saúde mental, né? Existe mesmo essa relação entre o autocuidado e a saúde mental? Sim. Até a Organização Mundial de Saúde, né, propõe que o autocuidado são práticas que uma pessoa pode ter relacionados aos cuidados da saúde como um todo, seja ela física, seja ela mental, né? E também a prevenção e cuidado de doenças, né? Então, quando a gente fala de autocuidado, algumas pessoas falam, é higiene pessoal, é se cuidar, é se maquiar, enfim, né? Mas, na verdade, é muito mais que isso, né? Isso tem a ver com a tua saúde. E aí a gente pode pensar em coisas mais sutis, né? Como, por exemplo, habilidades sociais. Você saber dizer não para algumas coisas, né? Ou até mesmo você tirar o pijama para trabalhar. Porque sem querer, veja, o pijama é um estímulo que você se expõe quando você vai dormir, quando você vai relaxar. E aí, qual que é a probabilidade de você querer trabalhar sendo que você está de pijama o dia inteiro? Tem algumas pessoas que rendem, mas outras vem aquele desânimo, aquela preguiça, aquela vontade de só ficar na cama. Então, é uma coisa muito básica, mas que passa despercebida, né, no dia a dia. Às vezes, o fato de você se arrumar, de você colocar ali, mudar uma condição do seu ambiente, facilita que outros comportamentos aconteçam, né? E o que a gente tem que olhar é que o autocuidado não é para corresponder um padrão da sociedade, por exemplo, mas para corresponder a uma necessidade sua, né? Então, não é porque tá todo mundo falando que tem que ser isso, que isso é autocuidado, né? Que a gente tem que fazer dessa forma. Por exemplo, qual é a função de fazer exercício físico? Eu faço exercício físico porque eu gosto de me sentir bem, né? Eu gosto, parece que o dia fica melhor, fico mais animada. E não porque eu quero, sei lá, ter o corpo perfeito, assim, assado, né? Enfim, eu posso ter o corpo perfeito assim, assado, mas assim, não é para atingir, porque todo mundo, por causa que a atriz X é assim, e aí eu tenho que ser assim, existe uma exigência social de ser assim, né? Eu tô fazendo isso por quem? Né? Eu acho que vale a gente olhar, né, até para a gente pensar no sofrimento que pode vir junto a isso, né? Sofrimento psicológico em relação a tudo isso. Por exemplo, a gente pode pensar no transtorno alimentar envolvido nisso, né? Então, a ideia é que a gente atinja a necessidade da gente, que a gente olhe para as nossas necessidades, pensando em saúde, e a gente tenha práticas, comportamentos voltados a isso, né? E o que eu acho assim, ó, é que existe também uma cobrança muito grande, até como até a Simone colocou lá na hora dos estudos, que a gente seja produtivo, né?
E o que eu percebo, às vezes, um relato, né, de alguns clientes, assim, me sinto cansado, me sinto muito cansado, e é um cansaço emocional, não é um cansaço físico, né? Bom, se a gente sabe que é um cansaço emocional que está afetando a minha produtividade, aquele desânimo, será que eu ir deitar vai resolver? Vai ajudar? Né? Como que eu posso perceber o que aumenta esse desânimo, essa falta de vontade, e o que faz com que eu me engaje em outros comportamentos? Porque, assim, uma vontade, tô dizendo, claro, não dentro de um transtorno mental, né? Eu acho que se isso é frequente, se você nota outros sintomas aí que estão trazendo prejuízo para a sua rotina, sua vida, é importante buscar um profissional capacitado, como, por exemplo, um médico, mesmo um psicólogo, para te ajudar a avaliar o que está acontecendo. Mas se você sente esse desânimo, assim, no meio do dia, né, e ir deitar, e você vê que é um desânimo, um cansaço psicológico, vamos mudar essa chave, né? Por exemplo, quantas vezes a gente já teve preguiça de lavar louça, né? Mas que no primeiro momento a gente fala, ai, putz, você tem que lavar essa louça de qualquer jeito, foi acumulando, e aí você hoje eu vou lavar. E aí eu coloco uma música alta, e aí eu começo, e daqui a pouco aquela preguiça que eu tava no início não tá acontecendo mais, porque eu tô lá fazendo e pronto, resolvido, né? Então, veja, quando a gente se engaja num comportamento, aquilo passa. Agora, se eu me esquivar daquilo e só ficando deitada, isso não vai ajudar e só vai aumentar o problema, porque eu vou ver aquela louça aumentando, e minha angústia vai aumentando. Então, o negócio para mudar a chave, veja, tem o autor da psicologia que fala, existem duas formas da gente eliminar um problema, se esquivando ou enfrentando, né? Das duas formas a gente acaba com o problema. Então, acaba, entre aspas, momentaneamente, né? Enfim, eu acho que vale a gente observar isso, né? Que comportamentos que, assim, o que engaja mais a gente em comportamento e o que dificulta mais os nossos comportamentos, né? Porque o nosso comportamento é a relação entre o que a gente faz e o ambiente. Então, a gente estar atento a eventos ambientais, a variáveis que afetam o nosso comportamento é bem importante. Eu acho que é legal também a gente ver que a gente pode resgatar alguns comportamentos que a gente tinha, né, que nos fazem bem também. Isso é um autocuidado também. Fazer coisas que nós gostamos, né, perceber o que nos deixa bem e também o que não nos deixa bem. Tudo isso são formas de autocuidado. Com certeza. Tem duas pessoas que estão com a mãozinha erguida aqui, o João e a Ágata, desde o início. João, você quer fazer uma pergunta? João? Acho que não está nos ouvindo. Deixa eu ver aqui embaixo. Não. Ágata. A Ágata está aí? Acho que não também. O João Antônio disse que não tem pergunta. Não? Então foi só por acaso que apareceu a mãozinha ali. A Ágata, será que tem? Não. A Ágata também foi sem querer. Está me agoniando essa mãozinha erguida desde o início. Eu disse, meu Deus, eles querem perguntar. Não tem problema, Ágata e João. Tecnologia, né? É verdade, não tem problema. Pessoal, nós agradecemos, então, a participação de todos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente ainda tem uns minutinhos, né, Beth? Se quiserem fazer aqui pelo chat ou ligar o microfone, podem ficar à vontade. Alguém? Não? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Tá? Muito obrigada pela participação. Beth, tem uma pessoa que quer sugerir um aplicativo. Ah, tá. Diga, então. Quem é? Pode falar. Para quem gosta de ser questionado. Ah, Luiz Alcides, tudo bem, Júnior? Se chama Reflect. Deixa eu até anotar aqui.
Ai, que bom. Uhum, muito bom, obrigada. Obrigada, Luiz Alcides. É um app que usa inteligência artificial para perguntar sobre o seu dia. Aí eu vou baixar. Vou baixar também. Pessoal, obrigada, então, Paty e Beth, obrigada pela participação, né? Para a semana que vem, acho que nós teremos mais um webinar já tem alguma coisa engatilhada, tá? Daí a gente avisa com antecedência, para que todos possam participar novamente, tá bom? Obrigada a todos, então. Paty, Nós que Beth, agradecemos, tá? Eu que agradeço, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, né? E um abraço aí para todo mundo, se cuidem. Fiquem bem, né? Isso aí. Eu também fiquei muito feliz de estar aqui e quero só agradecer realmente a oportunidade de poder estar conversando, estar mais próximo a todos. É muito bom mesmo virtualmente a gente estar aí batendo um papo e espero que nossas reflexões tenham ajudado a todos, né, a estar na questão do bem-estar subjetivo, na sua saúde mental, para que a gente possa sair dessa quarentena aí fortalecidos, com um aprendizado, né, com coisas, um repertório maior do que a gente entrou e com crescimento pessoal. Acho que isso é muito importante. Verdade. Obrigada pelos elogios, pessoal. Faz bem para a nossa saúde mental, né, meninas? Com certeza. Obrigada a todos, então. Vou encerrar, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Ok, um abraço, beijos. Boa semana. Obrigada, igualmente.